Por que os engenheiros não filmam seus projetos? Antes de começar, eu tenho que dizer que esse vídeo foi inspirado no youtuber Devon Crawford. Ele postou um vídeo 5 anos atrás falando exatamente sobre isso, e eu resolvi gravar um parecido, expressando mais a minha opinião. O primeiro motivo que me vem à cabeça é que quando você está gravando um conteúdo, você segue uma linha de raciocínio. E quando você está programando, você segue outra completamente diferente. Quando você programa e grava ao mesmo tempo, você tem que meio que ficar atento se o que você está dizendo e mostrando está condizente com a linha de raciocínio que você imaginou para aquele vídeo. Se você está gravando alguma coisa e acontece algum erro, você tem que separar ali 10, 15 minutos para resolver esse erro para continuar gravando. Depois de 15 minutos, você não vai conseguir lembrar aonde você parou, qual foi a última coisa que você falou. Então isso quebra completamente a linha de raciocínio do vídeo. Isso pode deixar isso bem confuso e as pessoas que estão assistindo não vão entender nada do que você estava querendo dizer. Eu tenho esse trecho aqui, onde eu estava desenvolvendo uma extensão para o Google Chrome e gravando. Em determinado momento acontece um erro e eu paro tudo que eu estou fazendo para resolver esse erro, só que eu continuo gravando mesmo sem falar nada. Eu fiquei 1 hora tentando resolver esse erro aqui, até que eu cheguei à conclusão de que para resolver ele eu teria que instalar um proxy na minha máquina, mudar as configurações de rede, e isso tudo não estava planejado e já tinha perdido completamente o foco do vídeo. Esse é um ótimo exemplo do porquê que é tão difícil assim você gravar um projeto que você está fazendo. Isso leva a gente ao segundo tópico, que quando você grava alguma coisa que você já fez, na minha opinião, pelo menos quando eu faço isso, não fica tão bom. Como é que eu vou gravar um vídeo ensinando alguém a fazer uma API, por exemplo, sendo que toda vez que eu escrevo uma linha ou que eu vou fazer uma função nova, eu fico olhando para o lado como se eu estivesse colando do monitor. Então, se eu quero gravar algum projeto, se eu quero mostrar alguma coisa que eu estou fazendo, eu tenho que gravar isso no momento que está acontecendo. Porque se acontece um erro, eu paro, explico o que aconteceu e aí eu continuo desenvolvendo. Então, se eu tiver o conteúdo pronto ali, fingindo, entre aspas, que eu estou fazendo ele na hora para gravar e mostrar no vídeo para vocês, olhando isso na hora da edição eu não vou postar, porque para mim não vai estar tão bom a ponto de eu terminar a edição e mandar para o YouTube. Outro ponto muito importante que eu queria trazer aqui é a questão do TikTok, dos Shorts e dos Reels. Hoje em dia, se o criador de conteúdo não prender sua atenção nos primeiros 5 ou 10 segundos no máximo, você já pula para o próximo vídeo, porque tem conteúdo ilimitado na internet, não tem por que você perder tempo assistindo alguma coisa que não te chamou tanto atenção assim. Quando eu vou gravar um vídeo, se eu for postar ele no YouTube, eu vou gravar ele de uma forma. Agora, se eu for postar no TikTok, eu vou gravar de uma forma completamente diferente. Como eu fiz no meu canal de investimentos. Lá o conteúdo é completamente diferente, não só pelo conteúdo ser sobre investimentos e não sobre programação, mas sim porque os vídeos têm que ser mais chamativos, com legendas muito maiores, e a pessoa tem que se sentir interessada a todo momento, porque ela passar para o próximo vídeo é muito fácil. Agora, quando eu vou gravar alguma coisa para o YouTube, eu me preocupo muito mais no conteúdo em si do que na retenção. Então, a pessoa só vai ver o vídeo até o final se ela realmente estiver interessada no que eu estou falando. E isso é outra coisa que chama atenção para o meu primeiro tópico que eu comecei falando sobre esse vídeo. Se você perde a linha de raciocínio no meio da programação, no meio do vídeo ali, a pessoa vai ficar tão confusa quanto você ficou. Então, aí você já perdeu a audiência. Por fim, falando sobre perder audiência, é importante dizer que o conteúdo técnico é muito nichado. É claro, com o TikTok todo mundo vendendo curso, falando quão bom é trabalhar em casa com programação, isso tudo ficou muito mais popular. Só que assim, se a pessoa quer fazer um clone da Netflix, vai lá ver um vídeo por 3 horas, você acha mesmo que ela vai escrever cada linha de código que a pessoa que está ensinando escreveu? Ou ela vai simplesmente abrir o GitHub, baixar os arquivos, e aí sim dizer que fez alguma coisa para colocar no seu portfólio? E assim, nada contra, né? Mas você não programou aquilo de verdade. O mais importante de tudo, na minha opinião, é no final da edição, eu mesmo assistir o vídeo que eu gravei, para daí sim decidir se eu posto ele ou não. Porque eu, pelo menos, tenho que estar interessado no conteúdo que eu gravei. Ele tem que oferecer alguma coisa para mim. E se eu perceber que isso realmente aconteceu, aí sim eu posto para que as outras pessoas possam ver e talvez se interessar tanto quanto eu. Mas a realidade é essa, quanto mais técnico você for, as pessoas menos vão entender o seu conteúdo. Isso depende do seu nível de experiência ou também do meu jeito de falar, por exemplo. Se eu fizer uma função assíncrona e resolver parar no meio do vídeo para explicar, o pessoal que conhece, beleza, já entendeu. Agora, se eu não fizer isso, eu duvido que as pessoas vão ir lá no Google pesquisar o que é uma função assíncrona. Elas simplesmente vão entender que funcionou e beleza. Então, é por isso que eu gosto sempre de oferecer conteúdo. Quando tem alguma coisa mais técnica ou um pouquinho mais puxado para metodologia ou para arquitetura de software, eu paro o conteúdo por um momento, explico o que eu fiz, para daí sim eu voltar a desenvolver. E esse processo de você parar, explicar e voltar ao código, isso demora muito. Então, por fim, eu acredito que seja por isso que os engenheiros não filmem seus projetos. Se você demora 5 horas para fazer um projeto e deixar ele pronto para produção, se você for gravar isso, eu nem imagino quanto tempo você demoraria, mas com certeza é muito mais do que as 5 horas que você levaria anteriormente. Eu vou começar a trazer mais esse tipo de vídeo.
Primeiro que é legal expressar minha opinião sobre tudo que está acontecendo na área da programação, e segundo que eu consigo postar ele tanto no TikTok quanto no YouTube. Talvez eu até poste nos shorts aqui ou crie alguma conta no Instagram. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, foi só minha opinião. Qualquer coisa deixa nos comentários aí. E é isso aí. Falou!